Ler em inglês permite que você tenha acesso a uma infinidade de materiais como sites, revistas, jornais, livros, etc. Sobre os mais diversos assuntos. Ler em inglês é uma das melhores formas de aprimorar outros aspectos do seu inglês, principalmente seus conhecimentos de gramática e vocabulário. Ler em inglês é a melhor forma de aprimorar sua habilidade de escrever em inglês. Aprender a ler em inglês é mais fácil do que aprender a falar, escrever ou entender o inglês falado. Quanto tempo demora para aprender a ler em inglês? Estudantes dedicados e que utilizem os métodos corretos, como os que ensinaremos, podem aprender a ler em inglês em 6 meses ou até menos. Daí para frente, esses alunos podem aprimorar ainda mais suas capacidades de leitura para conseguir ler textos mais complexos e específicos. Um dos grandes problemas de aprender a ler em inglês é que a grande maioria dos métodos atuais são totalmente ineficientes. De fato, eu não acredito que exista atualmente um curso de inglês tradicional que capacite os alunos a ler em um período de 6 meses ou menos, pois os métodos dos cursos ensinam muita gramática, que é inútil para a leitura, e pouco vocabulário, que é essencial para a leitura, enquanto que as universidades ensinam os futuros professores de inglês a usar justamente esses métodos completamente ineficientes. A aquisição de vocabulário. Dentre todas as partes do aprendizado de idiomas, a mais importante delas é sem dúvida nenhuma o aprendizado do vocabulário, ou seja, das palavras e seus significados. Quanto mais palavras um estudante souber, maior será sua capacidade de compreensão e comunicação. Um estudante com um vocabulário limitado, ou seja, que sabe poucas palavras, terá pouca compreensão e muitas dificuldades de comunicação. Se você parar e observar outros estudantes de idiomas, notará que os alunos com muito vocabulário e poucos conhecimentos de gramática em geral se saem melhor do que aqueles que têm muitos conhecimentos gramaticais, mas pouco vocabulário. Isso acontece porque são as palavras, e não as regras gramaticais, que nos permitem tanto entender quanto se comunicar. Assim, quanto mais palavras você souber, maior será o seu domínio do idioma. Um fato importante sobre a aquisição de vocabulário é que ela começa desde os primeiros estágios do aprendizado, quando você está começando a aprender o idioma, e não para nunca mais. Você continuará a aprender novas palavras durante todo o seu aprendizado, da mesma maneira que aprende palavras novas em português até hoje. É por isso que nos próximos artigos e lições você aprenderá qual é a forma mais efetiva de aprender e desenvolver seu vocabulário, o que será essencial para você aprender a ler em inglês. A aquisição contextualizada. Ao aprender novas palavras, é muito importante que você não as aprenda isoladamente, fora de contexto. Decorar listas de palavras soltas como nomes de cores, roupas, frutas, vegetais, etc., não é nada produtivo, pois você não aprenderá como essas palavras são usadas em conjunto com outras palavras e logo acabará esquecendo-as. O melhor modo de aprender novas palavras é em conjunto com outras palavras, de preferência dentro de frases e sentenças. Por exemplo, digamos que você queira aprender as palavras para as cores vermelho, red, amarelo, yellow, e verde, green. Se você simplesmente tentar decorar essas 3 palavras isoladamente, não saberá como usá-las e provavelmente acabará esquecendo-as em alguns dias. Entretanto, se você aprender as seguintes frases: apples are red, maçãs são vermelhas, bananas are yellow, bananas são amarelas, e watermelons are green, melancias são verdes, você não somente aprenderá as cores, mas também alguns nomes de frutas, apple, banana e watermelon, e uso do verbo to be na terceira pessoa do plural, are, tudo isso de uma vez só. Aprendendo novas palavras desse modo, você aumenta seu vocabulário e sua familiaridade com a língua, conhecendo o significado das palavras e como elas são usadas no idioma.